Olá, maravilha de Deus! Eu quero compartilhar com você um salmo da palavra do Senhor, um salmo de número 139, onde o salmista Davi ele se expressa da seguinte maneira, dizendo: Salmo de número 139, o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. O Salmo de número 139 é um salmo onde o salmista ele revela alguns atributos da pessoa de Deus. E o salmista ele traz neste salmo de número 139 três atributos da pessoa de Deus. O primeiro atributo que o salmista ele revela é o atributo da onisciência. O segundo atributo que o salmista revela nesse salmo de número 139 é o atributo da onipresença. E o terceiro atributo que o salmista nos revela nesse salmo 139 é o atributo da onipotência de Deus. Ele inicia o salmo de número 139 revelando o atributo da onisciência de Deus. Ele inicia esse salmo dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Aqui está o atributo chamado onisciência, um atributo que quer dizer que Deus sabe de todas as coisas. Quando o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos, é porque ele, o salmista Davi, ele tinha consciência de que o Deus que ele servia, o Deus que criou os céus e a terra, é um Deus que sabe de todas as coisas. Algumas pessoas dizem que o ser humano ele pensa durante o dia 30.000 pensamentos e Deus ele sabe cada pensamento que nós pensamos durante o dia. A Bíblia também diz que Deus ele conhece quantas estrelas há nos céus e chama cada uma delas pelo seu nome. Salmo de número 147, versículo 4, diz que Deus sabe quantas estrelas há nos céus e chama cada uma delas pelo seu nome. Então Deus ele me sonda, Deus lhe sonda, Deus me conhece, Deus lhe conhece. Deus sabe o que se passa no mais íntimo do meu ser. Deus sabe quais são os meus anseios. Deus sabe quais são os meus desejos. Deus sabe quais são as minhas preocupações. A palavra do Senhor ainda diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que nada está encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então, quando o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, e de longe penetra os meus pensamentos, sabe meu assentar, o meu levantar, é porque Deus ele tem esse atributo chamado onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Nada e ninguém pode estar oculto de Deus. Nada pode ser encoberto, estar encoberto diante de Deus. Ele prossegue dizendo no versículo 2: esquadrinha meu andar e o meu caminhar, e conheces todos os meus caminhos. Ele prossegue dizendo: antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe do que eu vou falar. Ele prossegue dizendo: o Senhor me cerca por diante, por detrás, e sobre minha cabeça põe a tua mão poderosa. Aí o salmista ele chega no versículo 6 desse salmo de número 139, ele diz: tal conhecimento é para mim maravilhoso demais, e sob modo elevado eu não posso atingir. Olha que coisa extraordinária. O salmista ele fica entusiasmado, fica admirado com o saber de Deus, com a onisciência de Deus. Ele diz: Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo alto eu não posso atingir. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O Senhor me cerca por diante e por detrás, até mesmo antes de eu falar qualquer palavra, o Senhor já sabe do que eu vou falar.
Diante disso tudo, o salmista ele diz: eu não posso compreender, entender isso, ó Deus, como é que o Senhor sabe de tudo isso? Eu não compreendo, eu não posso conceber. Davi sabia de tudo isso pela fé. No versículo de número 107, ele revela outro atributo da pessoa de Deus. Ele revela nos versículos 7 e 8 o atributo da onipresença de Deus. Ele diz: se eu subo aos céus, aí o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Se eu tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares, ainda lá a tua mão há de me guiar e a tua destra há de me sustentar. Que coisa extraordinária! Do salmista Davi, ele diz que ele sabia que não podia fugir da presença de Deus. Nós não podemos fugir de Deus. Você não pode fugir da presença de Deus. Deus sabe onde você se encontra nesta hora. Deus sabe onde você andou. Deus sabe onde você foi. Deus sabe onde nós vamos estar amanhã. Deus sabe onde nós vamos estar daqui a 10, 15, 20 dias. O salmista ele revela esses dois atributos de Deus. Do versículo 1 ao 5, o atributo da onisciência. Dos versículos 7 a 12, o atributo da onipresença. Nos versículos 11 e 12 ele diz: se eu disser que as trevas ao redor de mim me encobrirá do Senhor, até mesmo as trevas se tornará luz ao redor de mim. No versículo 12 desse Salmo 139 ele diz: até mesmo as trevas não podem me encobrir de ti. A noite resplandece como o dia, eis que as trevas e a luz, o dia e a noite para ti é a mesma coisa. Ele prossegue dizendo: tu me teceste no seio de minha mãe, tu formaste o meu interior. No versículo 14 ele diz: Senhor, tu me formaste de uma maneira extraordinariamente maravilhosa, a minha alma sabe muito bem. No versículo 16 desse Salmo 139, ele diz: Senhor, os teus olhos viram meu corpo ainda informe no ventre de minha mãe. Quando nem um dia ainda viesse a existir, tu escreveu e determinou no teu livro todos os meus dias. O atributo da onipotência de Deus. Então que você, neste dia, nesta hora, possa se sentir confortável, aquietar o seu coração, aquietar sua alma e saber que o Deus da Bíblia, o Deus do salmista, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Que você possa confiar nesse Deus. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus.